Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, curte os relatos, deixa o seu like. Se quer ver relatos... E também se inscreva no canal, né? Se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva. E se quiser ver relatos sem foco em assombração ou no sobrenatural, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, e o link tá aqui na descrição deste vídeo. Combinado? Então vamos para os relatos de hoje, que começa com isso. Lembrando que todos os nomes em todos os relatos já estão trocados, ok? Então começa com este daqui. Um espírito me perseguiu na trilha. É um moço que nos conta. Olá, Ana, venho contar mais um dos meus relatos. Agradeço por você já ter lido outros, como A Enfermeira Maledite e O Cachorro Sem Cabeça. Meu Deus do céu, eu vejo os títulos aqui, eu fico, nossa, deve ter sido legal. Que alguns, assim, eu lembro, outros... Enfermeira Maledite, eu acho que é assim, mas O Cachorro Sem Cabeça, às vezes é antigo também, né? Bom, continuando. Hoje eu venho relatar o dia em que eu decidi fazer uma trilha sozinho. Menino, a gente já viu que assim, de repente, às vezes sozinho também. Quer dizer, sozinho é ok, mas às vezes acompanhado também dá problema. Então vamos continuar. Hoje eu venho relatar quando decidi fazer uma trilha sozinho, no meio da mata, e algo muito estranho aconteceu. Por volta do ano de 2024, entre fevereiro e março, eu estava passando por um período de mudanças na minha vida. Eu buscava evoluir e me sentir melhor, resolver questões pessoais e por isso costumava sair sozinho. Eu ia ao cinema, caminhava em parques e procurava ficar mais em contato comigo mesmo. Nesse dia específico, que acredito ter sido um sábado, resolvi ir a um parque aqui de São Paulo, o Parque Ecológico do Tietê. É um parque enorme, com lagos e trilhas, onde vivem animais como capivaras, macacos e coatis. Ao chegar, caminhei um pouco, comi um lanche e então decidi entrar em uma das trilhas, onde é possível ver os animais mais de perto. A maioria das pessoas aluga bicicleta, porque as trilhas são longas, mas eu resolvi ir a pé. E sozinho. Caminhei por um bom tempo, vi alguns macacos, alguns coatis e até capivara. O clima estava agradável, eu estava com fone de ouvido, curtindo a natureza. Até que percebi que faltava cerca de 1 hora para o parque fechar. Nossa, eu já li uma história parecida, só que acho que eram 2 meninas, ou uma, não sei. Enfim, continuando. Faltava cerca de 1 hora para o parque fechar. Eu já tinha caminhado aproximadamente uns 30 minutos quando cheguei a um ponto onde a trilha se dividia em 2 caminhos. Um era bem mais longo, que provavelmente levaria mais de 1 hora para percorrer. O outro era mais curto e levava direto à saída do parque. Mesmo assim, eu escolhi seguir pelo caminho mais longo. Aí eu ia falar, então, né? Foi óbvio, ele foi pelo caminho curto. Não, ele foi pelo caminho mais longo. Segui em frente até chegar a um ponto onde eu deveria virar à direita. Aí ele virou pra esquerda. Não, tô brincando. Aí eu deveria virar pra direita. Porém, essa parte da trilha estava bloqueada. Uma árvore enorme tinha caído, provavelmente por causa da chuva e do vento, e fechava completamente o caminho. Quem estava de bicicleta não conseguia passar. Mas como eu estava a pé, eu decidi pular por cima do tronco. Ah, bom. Não foi fácil. Havia lama e o tronco era grande. Mas eu consegui atravessar e continuei. Que bom. A partir dali, a trilha ficou muito mais fechada. Havia mato dos dois lados, árvores muito próximas e muitos galhos. Depois de caminhar cerca de uns 15 minutos, algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a ouvir um barulho à minha esquerda. Era como se algo estivesse andando dentro do mato, só que acompanhando o meu passo. Galhos quebravam, folhas eram amassadas e as árvores se mexiam. Naquele lado da trilha havia uma pequena descida, como uma ladeira, e depois uma subida íngreme. A mata era muito fechada, praticamente inacessível ali. Não parecia um lugar por onde alguém pudesse andar. O mais estranho é que quando eu caminhava, o barulho caminhava junto comigo. Quando eu parava, o som também parava.
Era como se algo estivesse me seguindo. Mesmo assim, eu peguei o celular e comecei a filmar, tentando ver se aparecia alguma coisa. Ainda estava claro, o sol começava a se pôr. Pensei que pudesse ser algum animal, talvez um macaco, mas aquilo não fazia muito sentido, porque era impossível alguém ou algum animal grande se mover ali no meio daquela mata tão fechada. Continuei andando mais rápido por cerca de uns 20 minutos e o barulho continuava me seguindo. Até que em um momento eu resolvi olhar para trás. E foi quando eu vi um vulto atravessando a trilha, de um lado para o outro, a cerca de uns 2 metros de altura do chão. Ele passou muito rápido, mas tinha cores, algo entre vermelho e azul. Era grande, era grande demais para ser um pássaro. Naquele instante eu tive certeza de que aquilo ali não era normal, não. Um som que me acompanhava parava quando eu parava também. E agora aquele vulto? Tudo isso me causou um arrepio intenso. Eu apertei o passo. Em alguns momentos eu cheguei até a perguntar em voz alta: "Tem alguém aí?" Sim, Ana, eu tive coragem de falar, porque ainda estava de dia, né? Bom, pouco depois, uma pessoa de bicicleta passou por mim. Eu até cumprimentei. No exato momento que ela passou, o barulho simplesmente cessou, mas o clima estranho permaneceu. Logo depois, eu saí da trilha. Conforme me aproximava da saída do parque, eu comecei a encontrar mais pessoas e por um momento tentei esquecer o que tinha acontecido. Bebi uma água, comi mais um lanche e deixei o parque. Quando fui atravessar a avenida para ir até o ponto de ônibus, subindo a passarela, tive novamente uma sensação estranha, como se alguém estivesse atrás de mim e por um instante pareceu que havia alguém caminhando logo atrás de mim. Mas a avenida estava vazia, né? Sabe quando você olha rápido com a certeza de que alguém estava ali, mas não vê ninguém? Foi exatamente isso. Naquele momento eu pensei: será que aquilo me seguiu até aqui? Eu fiquei arrepiado, mas continuei andando sem olhar para trás. Felizmente, tive a impressão de que aquilo ficou para trás, porque eu cheguei em casa em paz e nada mais aconteceu naquela noite. E foi isso, Ana. Eu espero que você tenha gostado do meu relato. Muito obrigado por esse canal maravilhoso, porque em vários momentos da minha vida eu encontrei conforto ouvindo a sua voz narrando tantos relatos. Desejo muito sucesso para você e para esse canal incrível. Muito obrigada, um beijo para você. E então, menino, eu já vi várias histórias. Dava até para fazer uma coletânea temática relacionada, histórias relacionadas a trilhas. Que você é perseguido, que você vai para outra dimensão, que, sabe, umas histórias assim. Tem uns relatos de galera que vai fazer trilha, assim, e acontecem umas coisas estranhas. Muito legal, quer dizer, legal, né? Dá um medo na hora, porque você fala, uai, o que é isso aqui? Né? Mas muito interessante. Será que algum espírito da mata ou não, espírito de gente mesmo que estava por lá e, né, se achegou, caminhou junto? Vai saber. Próximo relato, relato sobre o homem animalesco. Vamos ver. É um moço que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulano e o que eu vou contar até hoje não tem explicação. O ano era 2022. Eu e meu ex-namorado, que Deus o tenha, havíamos acabado... Não, peraí, que Deus o tenha é uma ironia, é uma brincadeira, porque é ex... Ou é porque ele faleceu mesmo? Ai, meu Deus, vamos continuar aqui. Havíamos acabado de sair do trabalho. Ele era dono de uma ótica e eu trabalhava com ele no caixa. Naquela noite, decidimos ir a um restaurante simples, famoso pelos espetinhos que servia. Nada fora do comum. Fechamos a loja por volta das 7 da noite, um pouco mais tarde do que o habitual, pois uma cliente apareceu de última hora, desesperada por um atendimento. E ficamos além do horário. Depois de fechar a porta da ótica, seguimos a pé, atravessando quadras e contornando ruas. E foi então que começamos a discutir. Ele era extremamente ciumento, implicava com absolutamente tudo, até com a minha própria sombra. Eu estava exausto, física e emocionalmente. Não tinha nem forças para mais uma briga. Sem dizer nada, eu acelerei o passo, deixando-o para trás.
enquanto ele resmungava palavras soltas ao vento. Quando faltavam aí cerca de umas 3 quadras para chegarmos ao restaurante, precisávamos atravessar uma avenida de via dupla. Entre uma pista e outra havia um canteiro largo, com árvores, grama e pouquíssima iluminação. Os postes ficavam nas extremidades da avenida e aquele espaço central permanecia mergulhado em sombras irregulares recortadas pelos galhos. E foi ali que eu o vi. Um homem parado, imóvel, próximo às árvores, exatamente no meio das 2 vias. Não fazia nada, não se mexia, só estava ali. A princípio eu tentei ignorar, continuei andando, mas quando cheguei a aproximadamente uns 50 metros dele, algo mudou. O ar pareceu ficar mais pesado, uma sensação sufocante tomou conta do meu corpo. Não era medo comum, era um sentimento puro, primitivo, a certeza absoluta de que algo terrível estava prestes a acontecer. Um frio lancinante percorreu minha espinha. Minhas pernas ficaram pesadas e meu passo diminuiu sem que eu percebesse. Pensei em mudar de trajeto, atravessar mais adiante, passar longe daquele homem, mas uma parte irracional de mim achou que isso demonstraria fraqueza, vulnerabilidade, então eu continuei. A cada passo, o medo crescia. Era como se aquela coisa percebesse a minha aproximação. Então eu olhei para ele. O que eu vi não era possível. Ele tinha forma humana, braços, pernas, mãos, mas o rosto não pertencia a esse mundo. Era disforme, animalesco, como de uma besta em pele humana. Havia algo profundamente errado em suas feições. Era demoníaco, terrível, disforme, extremamente difícil de descrever. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo alaranjado e intenso, como brasas, refletindo a pouca luz, como os olhos de um predador no escuro. Olha, aquilo não era um homem. Aquilo apenas imitava um homem. Senti, com uma clareza absurda, que ele poderia avançar sobre mim a qualquer segundo. Eu não consegui sustentar o olhar por mais de alguns instantes. Havia também algo estranho em sua presença, uma impressão de que seu corpo não era totalmente sólido, como se fosse levemente translúcido, instável, fora de lugar. Quando passei por ele, eu fiz um esforço consciente para parecer normal. Imagina, você tem nada de estranho, né? Endireitei a postura, regulei a respiração e tentei andar de forma natural. Cheguei até a cantarolar baixinho, porque né, não tô vendo nada. Isso aqui tem todo dia, uns troços desses, não tô nem aí. Lá. Cantarolar baixinho, quase de maneira automática, numa tentativa desesperada de convencer a mim mesmo de que eu não estava com medo. Não. De que aquilo não tinha me afetado. Mas por dentro, filho, tudo gritava. Eu apertei o passo, meu coração parecia que ia rasgar o peito, a sensação não diminuía. Pelo contrário, parecia que aquela coisa havia despertado. Era como se agora estivesse atrás de mim. Eu não ouvia passos, eu não sentia toque algum, mas eu sabia que estava ali. Eu sabia com uma certeza aterradora que eu não estava mais sozinho. Mesmo assim, eu tentei racionalizar. Pensei que talvez fosse algo pessoal, um medo criado pela situação, né? Um homem parado no escuro, sombras demais, cansaço acumulado. Talvez a minha mente tivesse exagerado. Talvez fosse só isso, nada mais. Quando finalmente atravessei a avenida e entrei na rua do restaurante, eu ouvi passos atrás de mim. Meu ex-namorado vinha correndo, completamente ofegante. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, tomados por um pavor que eu reconheci na mesma hora. E ele gritou: "Meu Deus! Você viu aquilo? O que era aquele homem? Aquilo ali era um monstro? Um bicho? O que diabos era aquilo? Que sensação horrível!" Bom, naquele instante tudo desmoronou dentro de mim.
né? Até aquele momento eu ainda tentava acreditar que fosse algo da minha cabeça, mas quando ele começou a descrever exatamente as mesmas sensações, o peso no ar, o medo inexplicável, a presença opressiva, os olhos no escuro, aí o terror tomou conta de mim de forma absoluta. Não era pessoal, não era psicológico, não era imaginação. Aquilo era real. Um arrepio violento percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Aos 31 anos de idade, eu já havia estado perto da morte algumas vezes, mas nada, absolutamente nada se comparava àquele medo. A confirmação de que ele também tinha visto, sentido e percebido a mesma coisa destruiu qualquer possibilidade de explicação racional. Começamos a andar rápido, quase correndo. Desesperados para chegar ao restaurante, para ficar perto de pessoas, de luz, de qualquer coisa que nos ancorasse à realidade. A sensação de perigo continuava colada em nossas costas, como uma presença silenciosa e paciente. De repente, o meu ex gritou: "Meu Deus! Eu senti que ele está logo atrás da gente." Ele deu um pulo, virou-se abruptamente, olhando para trás em pânico. E a partir daquele momento nós seguimos quase que correndo, dando passos curtos e virando a cabeça a todo instante, esperando ver aquela coisa surgir nas sombras. Mas nós não vimos nada. Ainda assim, a sensação nos acompanhou por quadras inteiras, como algo invisível que se recusava a ir embora. Até hoje, reflito sobre aquela noite. Nunca encontrei uma explicação plausível. Pensei em incorporação, em algo espiritual, em alguma entidade usando um corpo humano até. Cheguei até a cogitar a ideia de um lobisomem em transformação, por mais absurdo que pareça. Mas eu só sei de uma coisa: aquilo tinha forma humana, mas não era humano. A aura de perigo antecedia sua presença. Ele chegava a aura, né, chegava antes dele. E mesmo depois de nos afastarmos, mesmo a uma distância enorme, aquela sensação continuava nos caçando. Bom, eu sou grato pela oportunidade de compartilhar esse relato com você e com a família Assombrado. E espero do fundo da minha alma nunca mais cruzar com algo assim novamente. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, menino, o que será isso? Também pensei nesse lance de uma entidade. Alguma coisa, né, que tomou o corpo até de... Não sei, mas é o que eu falo. Esse mundo aí, tá, né? Mundo astral, mundo, sei lá, tá tão cheio de coisa. Deve ter cada coisa ali que a gente nunca viu e é, assim, impactante, né? Deve ter, mas imagina o medo, ainda mais, né, depois dessa sensação de que, ai, o bicho tá aqui atrás, meu Deus. E que é o quê? Por que tá seguindo, né? Por que ficou indo atrás? Mas depois ficou tudo bem, né? Eita lá, bom, ou seres ficam por aí mesmo na rua, não sei. Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E vamos pro terceiro relato de hoje, que é este: a ligação do meu ex. É mais um ex aqui. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana e Assombrados, eu sou a mesma moça do relato A Ligação do Meu Avô. E por ser o primeiro relato a ser enviado, eu fiquei tão empolgada ao enviar que acabei esquecendo de dizer o quanto eu sou fã do seu canal. Eu sou da época em que a coletânea de relatos era numerada. Eu amei escutar o relato na sua bela leitura e ser chamada de fulana. Os nomes do relato já estão trocados. Eu que agradeço. Bom, agora vamos lá. Para variar, vamos contextualizar as coisas, tá? Dessa vez eu sei as datas. Eu namorei um rapaz que vou chamar aqui de João. Eu namorei do ano de 2009 até 2013. 6 meses antes da gente namorar, ele se envolveu com uma mulher, que vou chamar aqui de Joana. E a Joana engravidou. Assim que a Joana soube que estava grávida, sumiu da vida do João. Mas ele não sabia que a Joana foi embora grávida, entendeu? Pois ela não falou nada para ele. Bom, passaram-se 2 meses entre a Joana sumir da vida do João e eu e o João começarmos a namorar. Eu e ele morávamos no mesmo bairro, praticamente na mesma rua. Era só eu, literalmente, dobrar a esquina que eu já estava na casa dele.
De 2009 até junho de 2012, o nosso namoro foi tranquilo. Tínhamos sintonia, era aquele namoro dos sonhos de qualquer pessoa. Mas em junho de 2012, a Joana ressurge na vida dele com a filha do João e um filho de um outro homem, querendo voltar para o João. Porém, João disse que estava com alguém já, né? E no caso era eu. Desse dia em diante, o nosso relacionamento virou do avesso. O João ficou extremamente ciumento, usava palavras agressivas. O relacionamento que antes era maravilhoso ficou algo tóxico. E com isso, em julho de 2013, eu terminei com ele. Mas, se você pensa que eu fiquei tranquila, se engana. O João não aceitou o término. Ele ficava me perseguindo. Muitas vezes eu o via em pé do outro lado da rua observando a minha casa. Me ligava várias vezes ao dia, quando não mandava mensagem. Em outubro de 2014, eu me mudei de bairro e de número de telefone também. Aí ele começou a me perseguir nas redes sociais. Eu tenho umas 10 contas dele no Facebook bloqueadas. Credo. João chegou a me pedir perdão várias vezes e acreditem, eu o perdoei de coração. Mas eu não queria mais voltar a namorar com ele, pois eu sabia que as promessas de melhoria eram falsas. Porém, ele achava que perdão significava eu obrigatoriamente voltar para ele. E com isso, as mensagens eram um misto de palavras carinhosas e xingamentos por eu não voltar com ele. Bem, antes de vocês me perguntarem, e cadê o sobrenatural, fulana? Aí vai. Essa perseguição durou até março de 2019 e depois o João sumiu. Não me mandava mais convites nas redes sociais de alguma conta nova, não mandava mais e-mails. De início eu estranhei, mas depois ele caiu no esquecimento. Em outubro desse mesmo ano aí de 2019, eu recebi uma ligação no meu celular. Não desconfiei de nada, pois era um número normal, e como estava procurando emprego, eu achei até que fosse algum lugar onde eu tinha deixado o currículo para marcar uma entrevista, né? Quando eu atendi, adivinha quem era? Sim, ele mesmo, o João, perguntando como eu estava, se eu estava feliz, entre outros assuntos. Mas ele estava calmo, sem me xingar, nem tentar voltar, só falando de assuntos corriqueiros. Desligamos e no dia seguinte, o mesmo número volta a me ligar e era o João novamente. Dessa vez pedindo perdão por tudo que ele tinha feito comigo. Eu respondi que eu já havia perdoado ele há muito tempo. Ele agradeceu e desligou. 2 meses depois, em dezembro desse mesmo ano de 2019, eu fui ao evento de encerramento do Centro Espírita do meu pai e do meu tio. Lá encontrei minha comadre e papo vai, papo vem, surgiu o João no assunto. E eu comentei que ele tinha me ligado em outubro e que nós conversamos. Quando eu falei isso, a minha comadre, que é negra, ficou branca. Eu ajudei ela a sentar e perguntei o que tinha acontecido. Ela me disse que era impossível o João ter me ligado, pois ele havia morrido em junho do ano de 2019. Nessa época eu tinha um aplicativo que gravava as ligações e eu salvei as gravações das ligações dele. Peguei o celular para colocar as gravações salvas para ela ver que ele realmente tinha me ligado. E pasmem, só tinha as minhas falas ali. A voz do João não foi gravada pelo aplicativo em nenhuma das 2 ligações. Eu parecia uma maluca falando e respondendo perguntas de ninguém. Ana e Assombrados foi um misto de sensações. Nunca mais recebi ligações dele. Não foi um erro do aplicativo, pois eu tinha várias outras gravações, todas normais, com a minha voz e a da pessoa com quem eu falava. E uma observação aqui. Quando ele me ligou a primeira vez, o meu marido, ao chegar em casa e depois de eu comentar a situação, tentou ligar para o número do qual Meu marido? Como assim? Quanto tempo foi isso depois?
Eu me perdi aqui no tempo, mas continuando aqui, ó. Ele tentou ligar para o número do qual João tinha me ligado e escutou a mensagem eletrônica de que aquele número não existia. No dia seguinte foi a mesma coisa, e não importava quantas vezes ligasse, a mensagem era a mesma, que o número não existia. Até quando eu soube que ele havia morrido, pela minha comadre, eu tentei ligar novamente para ver se aquele número tinha passado a pertencer a alguém, mas escutei a mesma mensagem que meu marido escutou 2 meses antes. Número inexistente. Bom, obrigada por ler o meu relato, tenho vários outros para enviar. Então, manda para nós. Muito obrigada, um beijo para você. Eu acho sensacional essas histórias de ligações do além. Nossa, e acontece, hein? Tem vários relatos, muito, muito interessante. Próximo relato, o lobisomem na estrada, porque, gente, né? O lobisomem não podia faltar. É muito relato de lobisomem. É muito lobisomem por aí, gente do céu. Vamos lá. É um moço que nos conta. E aí, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. Ó, vou contar esse relato como se fosse o meu pai que estivesse contando, tá? Como se ele estivesse narrando, pois eu acredito que assim vai ficar mais fácil de entender. Então, ok, é o pai dele contando essa história agora. Me chamo Fulano, moro em uma cidade pequena, que prefiro não mencionar por motivos de segurança. Mas o estado eu posso falar. E você, Ana, pode ler sem nenhum problema também, tá? Eu moro no estado de Alagoas. Agora o relato... Ah, não, esse ainda é o moço, agora que é o pai dele falando. Ah, então, tá. Porém, que era eu me... Ah, tá, agora eu relato na voz do meu pai. Não, na minha voz, fazendo do teu pai. Vamos lá. Bom, me chamo Fulano, agora sim é o pai dele. Me chamo Fulano e vou contar agora um relato curto, porém extremamente pavoroso. Estava eu com um amigo que vou chamar aqui de Beltrano. Estávamos trabalhando nesse dia. Saímos de manhã, por volta das 7 horas da manhã, e só terminamos o trabalho já à noite, por volta de umas 10 horas da noite. Estávamos exaustos, mas mesmo assim precisávamos ir embora para as nossas casas, né? Pois no local onde estávamos trabalhando não havia nenhuma casa onde pudéssemos passar a noite. De tão cansados, nem raciocinamos direito sobre o horário. Ainda assim precisávamos ir para casa, dormir um pouco, descansar, né? Pois no dia seguinte teria mais trabalho. Então, sem pensar muito, pegamos a estrada, querendo apenas chegar logo em casa. E foi no meio do caminho que tudo mudou. À nossa frente vimos uma coisa humanoide, do tamanho de um bezerro. Mesmo estando a cerca de 25 metros de distância, tinha um cheiro forte e insuportável de podre, misturado com carniça. Aquele cheiro tomou o ar. Era um cheiro tão forte que dava vontade de vomitar. A gente sentia aquele fedor de longe. Eu fiquei com medo, sim, não vou mentir. Afinal, quem que não ficaria assustado vendo uma coisa daquelas? Primeiro, porque aquilo não era normal, né? Segundo, porque já estava de noite. E terceiro, porque precisávamos seguir em frente. Ou seja, a gente tinha que passar por aquela fera de qualquer jeito. Talvez você esteja se perguntando por que não tentamos correr? Correr para os lados era impossível, pois dos 2 lados da estrada só havia espinhos por todo lugar. Voltar pelo mesmo caminho também não dava, pois seríamos alvo fácil. Em volta só tinha mato fechado, escuro, silencioso demais. Não tinha saída. Beltrano estava em pânico. Ele tremia tanto que chegou a fazer xixi nas calças de tanto medo. Eu cheguei a achar que ele ia desmaiar ali mesmo, de tão nervoso que ele estava. Já sem paciência e tomado pela tensão, eu falei para ele: olha, meu irmão, se você desmaiar aqui, eu não vou te carregar nos braços, não, hein? Passei o dia todo trabalhando e ainda por cima tem você e aquela coisa ali para tirar minha paciência. Como assim? Ele tentou se acalmar, mas continuava tremendo. Então a fera chegou ainda mais perto. Ela tinha cerca de uns 2,5 metros de altura. Em 2 patas? Uau, 2,5 metros de altura.
Em 2 patas, né? Porque em 4 patas, o bicho com 2,5 metros de altura, com 4 patas. Bom, continuando aqui. 2,5 metros de altura, uma cabeça enorme e braços enormes também. O corpo era todo coberto por pelos, embora tivesse ali alguns poucos lugares falhados. As orelhas eram caídas e, conforme a criatura andava, as 2 orelhas se tocavam, fazendo um barulho estranho, como se alguém estivesse batendo palmas lentamente. É aquele outro clássico lobisomem orelhudo, que é igual meu bisavô viu também. Bom, os olhos eram de um vermelho sangue, brilhante, vivo, e pareciam atravessar a escuridão. Mas, Ana, o que mais me chamou a atenção foi um detalhe que até hoje me arrepia. A fera tinha órgão genital humano. A criatura... Tava em pé mesmo, tava em pé. Uai, olha só. Tava... Né? Isso eu nunca tinha... Quer dizer, eu acho que tem um relato que a moça fala isso também. Moça, moço, não sei também. Mas eu acho que tem um relato aqui que fala que viu que tinha também, assim. Mas, não, vai... É natural, né? Se era um homem, virou lobisomem, mesmo que seja só um bicho. É compreensível totalmente que ele tem ali suas partes, né? Mas então, assim... Mas isso o torna o quê? Mais real. Mais humano? Não sei se mais humano, porque bicho também tem, né? Mas, assim... não talvez uma coisa criada apenas na mente ou no astral, sei lá, né? Com alguém, algum ser com necessidades fisiológicas. Mas continuando. Então, ele tinha ali. Bom, a criatura passou do nosso lado. Naquele momento, eu só consegui fazer uma coisa. Pedir a Deus, com toda a fé que ainda me restava, para que aquela coisa nos deixasse em paz. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir a nossa respiração. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pelo peito. E por algum motivo, que até hoje não sei explicar, o bicho passou direto, com a cabeça baixa, sem nos atacar, sem olhar para trás. Igual foi com meu bisavô. Eu e o Beltrano ficamos paralisados por alguns segundos, tentando entender o que é que tinha acabado de acontecer. Depois disso, agradecemos muito a Deus por não ter acontecido nada com a gente, porque nós temos certeza de que se aquela fera tivesse resolvido atacar, nós não teríamos tido nenhuma chance. Até hoje nunca mais esqueci aquela coisa. Bom, isso é até... Bom, acho que é isso e até mais. Um beijo, muito obrigada. Então, parece muito a história do meu bisavô também, que ele tava... Era a mesma coisa, ele tava indo, né? Era de noite, tava voltando, não lembro de quê, por uma estradinha de terra estreita, né? Porque tem um barranco, é barranco assim de um lado com cerca, às vezes, barranco de outro com cerca. E aí tava vindo aquele bicho. Parecia um cachorro, só que era do tamanho de um bezerro. As orelhas grandes, conforme andava a orelha fazia isso. Mesma descrição. E o bicho estava vindo. E ele estava indo. Eu falei, o que eu faço? Se eu voltar, eu vou pro mesmo caminho que o bicho está indo. Eu vou andar junto com o bicho. E pros lados, acho que não dava por conta desses barrancos, sei lá, que, né? E também, aí ele, não sei se ia ter vantagem correr pro meio daquelas coisas que tinha plantação, sei lá, com o bicho ali, se o bicho resolve correr. Aí ele falou, quer saber? Pegou o terço, tinha também, não lembro se uma garrucha, né, aquela arma que eles andavam, ficou assim, né, preparado, passou rezando, quieto, mas foi assim, ele passou para lá, o bicho do mesmo jeito desse relato passou para cá, cabeça baixa, andando, só que dava de 4 patas. E ele foi para lá, o bicho foi para cá, nada aconteceu, e foi isso. Mais uma vez o lobisomem não ataca, por isso que eu falo, né. Não sei, a gente tem medo, é claro, né? Uma criatura bizarríssima, mas não sei qual é a do lobisomem. Bom, continuando e vamos para o próximo relato. Seria um demônio? É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano e vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns meses. Se houver nomes, já estarão trocados e sem enrolação, vão para o relato.
Há um tempo, eu estava em casa com a minha família, né? O meu pai e minha mãe, que aqui vou chamar de José e Maria. E nesse dia, eu estava assistindo TV enquanto meu pai trabalhava e a minha mãe fazia o almoço. Em determinado momento, eu ouvi alguém me chamar. A voz vinha do meu quarto e na hora, o meu coração veio na garganta e voltou, né? Porque eu sabia que não tinha ninguém no meu quarto. Depois de ouvir o meu nome sendo chamado, tomei coragem e decidi ver o que era. Cheguei no quarto, acendi a luz, não tinha nada. Procurei até debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, atrás da estante, mas não encontrei nada que pudesse ter me chamado. Saí do quarto ainda pensando naquilo e me perguntando, cara, o que teria sido, né? Sentei no sofá e voltei a assistir TV. Lembro que estava vendo uma série e, pelo que me recordo, era Grey's Anatomy. As horas foram passando e cerca de umas 4 horas depois o meu pai chegou do trabalho. Desliguei a TV, fui abraçá-lo e ele foi comer, pois minha mãe havia deixado a comida dele pronta. Voltei para o meu quarto, já enjoado de assistir TV. Quando eu estava ali prestes a abrir a porta, eu senti um calafrio que gelou até a alma. Uma sensação a sensação foi pior do que da primeira vez em que eu ouvi a voz. Me afastei da porta, respirei fundo, tomei coragem novamente, abri a porta, acendi a luz e olhei rapidamente o quarto. E estava tudo normal. Deixei a porta aberta, peguei meu celular e fui me deitar. Isso era por volta de umas 7, quase 8 horas da noite, 7h50, por aí, já quase 7 horas, quase 8 horas da noite. Comecei a jogar para me distrair e tentar esquecer o que havia acontecido. 2 horas depois, o meu pai e a minha mãe foram até o meu quarto para me dar boa noite, fecharam a porta, apagaram a luz e foram dormir. Naquele momento eu não senti medo, pois já tinha até esquecido do ocorrido. Voltei a jogar e comecei a pegar no sono. Quando estava quase dormindo, tomei o maior susto ao ouvir algo arranhando debaixo da minha cama. Na hora eu congelei, como se tivesse assim paralisia do sono, mas eu sabia que não era isso, não era paralisia do sono, era um medo mesmo tomando conta do corpo. E comecei a chorar, senti arrepios fortes e depois de um tempo os barulhos pararam. Esperei para ver se voltariam, mas não tive coragem de levantar e ir até o quarto dos meus pais também. Minha cama tinha um vão de cerca de uns 2,5 palmos de altura. E eu tive medo de que algo me puxasse. Não, eu tive medo de que algo puxasse o meu pé por baixo da cama, sabe? Então, ainda chorando, eu ouvi novamente aquela mesma voz de antes, só que agora estava mais clara. Era uma voz rouca, grossa e falha. Percebi que a voz vinha do meu lado esquerdo, que dava direto para o guarda-roupas. Ana, o que eu vou contar agora pode parecer até bizarro, mas quando eu virei a cabeça e olhei para cima do guarda-roupas, havia um homem ali. Ai, credo. Não sei se o que é pior, se eu olhar vendo que tem um negócio embaixo da cama ou se tem um negócio em cima do guarda-roupa. O negócio é ter cama sem nada embaixo e guarda-roupa sem nada em cima. Já evita aí lugar para assombração. Bom, continuando, cadê? Meu Deus, tinha um homem. Cadê? Perdi. Aqui, achei. Tinha um homem em cima do guarda-roupa. Sim, Ana, um homem vestindo roupa social, com cabelos castanhos, olhos castanhos e um porte físico de atleta. Na hora eu tomei um susto enorme, voltei a ficar paralisado, encarando aquela coisa. Foi quando ele começou a gargalhar. Mas eram gargalhadas misturadas com palavras em outros idiomas que eu não sei identificar. De repente ele parou de rir. Sua pele, antes branca, ficou cinza como cimento. Os cabelos ficaram brancos, com falhas ao redor da cabeça. As unhas das mãos e dos pés ficaram pretas. Mas ele estava sem sapato? Ficaram pretas como carvão. E os olhos, antes castanhos, ficaram totalmente negros. Eu me apavorei, claro, mas sabia que não podia fazer nada além de orar. A criatura começou a descer do guarda-roupa, credo! Começou a descer do guarda-roupa, se aproximou da minha cama, me encarou e sussurrou coisas incompreensíveis.
O cheiro daquele ser era podre. Posso descrever como o cheiro de fígado de vaca estragado. Ai, menino, não sei como que é fígado de vaca estragado. É diferente de outra carne? Misturado com um odor forte de curral de porcos. Aquele cheiro que dá para sentir de longe. Ai, sei. O medo veio junto com a vontade de vomitar, mas eu segurei. Fechei os olhos e comecei a orar em pensamento. Depois de cerca de 20 segundos, o cheiro sumiu e meu corpo voltou ao normal. E o homem? Saiu? Sumiu? Eu abri os olhos ainda com medo e olhei ao redor, mas já não havia mais nada. Ah, entendi. Ele sumiu. Ana, por incrível que pareça, tudo isso durou cerca de 4 horas. 4 horas nesse perrengue com o homem lá? O cheiro ruim? Quando eu olhei pela janela, já dava para ver a claridade do sol entrando, como se estivesse amanhecendo. Ah, peraí, eu acho que ele teve um lapso de tempo então, né? Eu levantei, peguei o celular e vi que era 5h59 da manhã. Onde eu moro, o céu clareia bem cedo. Eu abri a porta do quarto, fui até a cozinha beber uma água e depois comecei a fazer meus deveres de casa. Com o tempo, eu consegui voltar a dormir novamente. Eu consegui voltar a dormir normalmente. É como se aquela coisa tivesse ido embora para sempre. Ana, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Ah, eu ia perguntar, né, questionando quantos anos ele tem. Eu fiz 16 anos no domingo passado. E deixo um aviso final. Antes de dormirem, sempre olhem em cima do guarda-roupa. Ah, em cima do guarda-roupa, embaixo da cama. Eu vou olhar nada. Tá louco? Já pensou assim? Ah, deixa eu ver. Eles não aparecem assim também, não. É no supetão assim que vem. E veio fazer o quê? A gente encheu o saco. Porque veio com cheiro, depois não apareceu mais. Vem dar uma risada. Eu tô perdendo paciência pra assombração, já que vem sem propósito, nem ainda bem, né, que vem sem propósito. Mas assim, louco, só pra botar medo mesmo e pânico. Acho que é esse o propósito. Talvez eles suguem o medo, né? Igual o Pennywise. Mas assim, eles gerem o medo em você e isso seja quase que um combustível para eles. E aí pronto, acabou. E você já ficou com medo, ele já te sugou e é isso. Né? Credo. Um bicho desse em cima do guarda-roupa e depois vim pra cima do você. Ah! E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este. O Mulu tornou formoso tudo aquilo que já não brilhava mais. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Hoje eu vim contar a minha história, na verdade, o meu testemunho. Como o mal existe e como o bem também pode nos ajudar. Tudo começou em 2014. Eu não tô falando por falsa modéstia ou por me achar, não. Mas eu era uma menina linda. Eu não digo nem fisicamente, tá? Porque eu tinha uma beleza normal. Mas eu era alegre. E minha risada era inconfundível. Minhas gargalhadas eram altas. Eu era alegre, engraçada. E onde eu chegava não existia ânimo ruim. Não existia tristeza, não existia nada disso, porque eu chegava rindo de tudo. Como dizia um amigo meu, eu ria até ao cortar uma fita de inauguração. Eu ria até ao cortar uma fita de inauguração. Olha, eu ria de tudo e eu amava ser assim. Então, eu entrei em uma empresa para trabalhar aqui na minha cidade, uma empresa grande, e foi aí que tudo começou. Eu comecei a me destacar nessa empresa porque eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu quero, eu corro atrás para conseguir. Eu queria ser muito boa no que eu estava fazendo. Eu dou esse contexto, tá? Eu dou esse contexto agora aqui para que mais à frente vocês consigam entender melhor. Bom, e é agora que começa o meu testemunho. Era dia 3 de setembro de 2014 e eu senti os meus olhos incharem e arderem. Eu achei até que estivesse com conjuntivite. Comentei no trabalho que não estava bem e que estava me sentindo muito mal. Quando acabou meu turno, por volta de 1h30 da tarde, eu fui para casa, me deitei no sofá e dormi. Apaguei. Por volta das 10 horas da noite, eu acordei muito pior. Tomei um banho para ver se melhorava um pouco e resolvi tomar um suco de laranja.
Depois que eu tomei o suco, eu comecei a sentir um gosto ruim na boca e muita dor dentro dela. Quando fui olhar no espelho, parecia que o céu da minha boca estava todo rachado, partido e sangrando. Eu fiquei assustada. Eu estava sozinha. Eu estava sozinha em casa. Morava apenas eu e minha irmã, mas ela não estava lá. Então eu esperei mais um pouco e fui ao pronto-socorro. Cheguei lá por volta de 1h da madrugada. Tava chovendo e eu fui de moto. A médica me examinou e disse que era uma simples alergia. Falou que eu tava de frescura ainda por cima. Me deu um remédio para alergia e me mandou de volta para casa. Como eu tomei muito remédio para alergia, eu apaguei. E aí, por volta das 6 da manhã, eu tava muito mal. Minha boca parecia uma couve-flor. Os lábios estavam horríveis, meus olhos extremamente vermelhos e inchados. Mal conseguiam ficar abertos. Esperei um pouco para voltar ao pronto-socorro, porque eu precisava aguardar a troca de plantão para não pegar a mesma médica, sabe? Então eu voltei por volta das 8 da manhã. Dessa vez já era uma outra equipe. O médico foi atencioso, me examinou, mas não soube dizer o que eu tinha. Eu fiquei em observação, tomando medicamentos, e por volta das 5 da tarde resolveram me internar. Fizeram exames de sangue e apontaram infecção no sangue. Fiquei tomando antibióticos, mas naquela noite tudo piorou. Eu piorei demais e não conseguia mais nem fazer xixi. Tiveram que colocar uma sonda, foi horrível. Uma dor que eu não sei explicar. Continuaram me medicando, me deram adrenalina para ver se havia alguma reação, porque até então achavam que era alergia ou infecção. Em um momento da madrugada eu apaguei. No outro dia, quando acordei, não consegui abrir os olhos. Ligaram para minha irmã ir ao hospital. Ela foi, levou a mãe de santo junto, porque frequentávamos um terreiro havia muitos anos já. Ela era da corrente e eu da assistência. Quando a mãe de santo chegou, disse que era coisa mandada. Apenas pela energia que sentiu ao se aproximar do meu leito, ela já se tocou que era coisa mandada. Ela trouxe água em uma bacia e me ajudou a lavar bem os olhos. Com isso consegui abrir um pouco, mas quando ela foi embora, tudo voltou. Meus olhos colaram novamente. Era como se estivessem grudados mesmo. Eu não conseguia abrir. A partir daí foi tudo piorando. Começaram a surgir bolhas na sola dos meus pés até o couro cabeludo, da sola do pé até o couro cabeludo, corpo inteiro cheio de bolha. Eram muitas bolhas. Eu não via porque eu estava com o olho fechado, mas eu sentia. Tinha uma bolha enorme no peito. Eu sentia ela até se mexer. Minha irmã, muito preocupada, fez um escândalo no hospital e conseguiu a minha transferência para um hospital maior numa outra cidade. Chegando lá, novamente acharam que era alergia. Fiquei em um quarto e chamaram uma oftalmologista para tentar abrir os meus olhos. Quando ela tentou, acabou rasgando a minha pele e a pálpebra. Não, acabou rasgando a minha pele, a pálpebra e a bochecha com o movimento dos dedos. Nossa, porque ela tava assim, eu acho, né? Então ela para tentar abrir, descolar, sei lá, ela machucou aqui, ó, a bochecha e a pálpebra, porque tava inchado e fechado. Meu Deus! Com o movimento dos dedos, porque tava tudo colado. E aí começou a sangrar e ela não conseguiu, e acabou que ela não conseguiu abrir os meus olhos. Eu tinha muitas compressas nas costas porque estava cheia de bolhas. A cada troca de roupa de cama, as compressas grudavam e arrancavam a pele. Ai, era horrível. Eu não conseguia falar direito, apenas balbuciava algumas palavras, porque minha boca por dentro e os meus lábios estavam cheios de bolhas. Eu não enxergava, eu não comia, eu não bebia água, eu não conseguia me mexer, mas estava consciente o tempo todo, sentindo tudo, ouvindo tudo. Eu escutava os médicos falando para minha irmã, que até então era a única comigo ali,
que não havia mais nada a fazer, que iam me dar morfina para me deixar mais confortável e que se por algum milagre eu sobrevivesse, ficaria cega e com o rosto deformado. Ué, como assim? Por quê? Na terça-feira começou a trabalhar naquele hospital uma médica venezuelana, dermatologista. Imagina só, uma dermatologista em um pronto-socorro de cidade do interior. Ela me examinou e diagnosticou a síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara que atinge uma pessoa em 1 milhão e que leva muitas pessoas a óbito. Depois disso, eu fui levada para isolamento em uma UTI. Mesmo na UTI, eu permanecia consciente. As bolhas estouraram e evoluíram para necrólise epidérmica tóxica. Necrólise epidérmica tóxica. Eu tive necrose em todo o rosto, nos lábios, nas pálpebras, no nariz, na boca e na garganta. A dor era como se o meu corpo estivesse inteiro em chamas. Eu não podia ser sedada porque não sabiam como o meu corpo reagiria. E de onde que vem essa síndrome? Depois eu vou procurar. Cadê? Não sabiam como o meu corpo reagiria. Houve uma gira de preto velho no terreiro que frequentávamos. E a minha irmã foi e pediu para falar com a vovó Rita. Ela disse que haviam feito um trabalho para eu apodrecer em vida e depois morrer. Que o meu nome havia sido frito no azeite de dendê. Pediu para minha irmã levar uma peça de roupa minha. O Mulu foi chamado e um trabalho foi feito naquela roupa, que deveria ser passada em todo o meu corpo. Minha irmã levou a roupa escondida até a UTI e passou em mim. Naquela noite, por volta das 10 horas da noite, eu comecei a passar muito mal. Eu vomitei sangue. A noite foi terrível, porém na segunda-feira eu acordei me sentindo melhor, com mais forças. À tarde, uma enfermeira fez compressas nos meus olhos e mais tarde a oftalmologista voltou e pela graça de Deus os meus olhos abriram. Eu enxergava pouco, tudo borrado, mas enxergava. A partir daí eu comecei a melhorar rapidamente. A necrose foi sumindo, a boca melhorando. Em 1 semana eu retirei a sonda de alimentação e comecei a comer. Depois eu fui para o quarto. Todas as bolhas sumiram, a necrose desapareceu e os meus olhos estavam muito melhores. Mais tarde, a minha irmã me contou sobre um sonho que teve comigo saindo da empresa onde eu trabalhava, machucada, queimada, enquanto uma mulher loira ria atrás de mim. Foi assim que descobrimos quem havia feito aquilo comigo. Uma maledite. Até hoje eu não sei o motivo. Não precisa, o motivo é deles. É eles que enlouquecem de ciúme, de inveja, tudo, e aí vem e ataca. Bom, eu só sei que hoje agradeço profundamente pela segunda chance que recebi, pelo apoio da minha família, do terreiro e principalmente agradeço ao Omulu por ter tornado formoso aquilo que já não brilhava mais. Menina, que coisa, que raiva da pessoa fazer isso para outra ai, dá nervo, vontade. Ai, mas as coisas que a gente planta, a gente colhe. Pode ter certeza. E que bom que no fim deu tudo certo. E é isso que eu falo. Quando você tá, né? É lógico que tem a médica ali que, né, descobriu o que era, pelo menos, porque dentre tantos médicos ninguém sabia. Fala, não, ela tá morrendo. Meu, né? O que é isso? O que tá acontecendo? Não sabiam dizer, até que uma médica descobriu o que era. Então, tem que caminhar muito junto. Né, se vê que a coisa tá estranha em relação à parte médica, à parte física da coisa, não abandona a parte médica, não. Mas, às vezes, vale a pena, né, pensar na questão espiritual. Por mais que muita gente não acredite. E aí? Né, então,
eu acho que é bem válido. Jamais abandonando o tratamento médico, mas andando junto ali é bem válido muitas vezes. Bom, no fim era uma maledite do trabalho, né? Eita, laia! Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Ok? Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história, envie o seu relato pra gente. Se tem uma história e não tem sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana. Combinado? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.